Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e o vídeo de hoje é sobre pás. Você vai saber tudo sobre pás, desde as melhores do mercado até as maiores porcarias. Então vamos lá, antes da gente começar a falar de pá e de tudo que você precisa saber para ter uma boa pá nos seus kits, eu preciso que você se inscreva no canal. Nós estamos quase chegando a 500 mil inscritos. Vai lá e dá essa força pra gente. E também, não sai daqui sem colocar o dedão no like. Esse canal ele vai morrer no meio dessa banheira de Nutella que é o YouTube, se você não colocar esse dedo aí e nos der um pouquinho de relevância na plataforma, beleza? Então bora lá. Vamos falar sobre pás e por que elas são inevitáveis na sua vida de sobrevivencialista e preparador ou de qualquer pessoa que queira ter um pouquinho de sustentabilidade na sua casa. Para um sobrevivencialista, uma pá é um recurso inevitável. Quando você for comprar a sua, você vai ter três escolhas: as pás de jardinagem, as pás de acampamento e as pás táticas. Assim como outras ferramentas, facas, machados, uma pá depende de um projeto para funcionar bem. E todo projeto de pá funciona através da nomenclatura correta. Assim como qualquer outra ferramenta, ela também tem suas partes muito bem definidas, como por exemplo a lâmina, que é essa daqui, e o cabo. O cabo se divide em empunhadura e pescoço. A lâmina, por sua vez, vão ter dois lados. Essa aqui, ó, essa parte gordinha, a parte de fora da carregadeira, é por acaso a face da pá. A face não é aqui, é aqui atrás, tá? Lembra um rostinho, ó. É, por isso que ela chama face. Aqui é as costas. Esse daqui é chamado de reforço ou ombro. E esse aqui, que você vai ver em muitas pás, é o degrau. Essa parte da lâmina onde você coloca o cabo é chamado de pescoço ou engate. E essa aqui são as travas de engate nos modelos que dispõem disso. Todas as pás são multifuncionais? Não, nem todas. As do ramo de jardinagem vão servir única e exclusivamente para você mexer terra. As de acampamento vão ter um pouquinho mais de função e geralmente as táticas são as mais completas, ok? Essa aqui é uma pá de acampamento. Você vai ver que ela vai ter algumas funções que deliberadamente não funcionam, como uma serra de poda que não poda nada, porque simplesmente não é afiada. As pás de acampamento nem sempre vêm com o fio na lâmina, ok? Elas geralmente vêm como você está vendo aqui, bastante redondas. São reforçadas? Não. Algumas delas, por acaso, são até muito finas e totalmente descartáveis. Você vai ter que procurar bastante para achar isso. No ramo de acampamento, se vende muita porcaria. No ramo de jardinagem, porém, a coisa é um pouquinho mais pesada. Essa daqui, ó, dessa marca, é talvez uma das mais reforçadas que você vai achar no mercado. E ela também é bem maior do que as pás que você compra de Náutica, Guepardo e outras marcas, ok? Ela vai ser um pouquinho mais potente, com uma lâmina muito similar à lâmina das pazinhas táticas. Olha o tamanho dela aqui, tá? Óbvio, ela já não é tão reforçada, porque ela não é feita para cavar uma trincheira, mas ela vai funcionar bastante para você enterrar o seu cocô, por exemplo, ou fazer uma sapa improvisada. Vai servir em casa? Bastante bem, inclusive. Essa daqui é interessante porque ela geralmente tem uma regulagem que transforma ela numa enxada. Olha só, você pode colocar ela de lado aqui e usar ela tanto na função de pá como também na função de enxada, ok? Dentre as pazinhas criadas para acampamento, você vai encontrar algumas lendas, como essa daqui. Essa daqui é uma pá que está comigo há mais ou menos 20 anos. Isso mesmo, essa pá ela tem 20 anos de uso, é uma ferramenta multifunção, ela assume até 5 posições diferentes, tá? Ela vai funcionar como pá normal, ela vai ter o modo para cortar galhos, o que faz ela parecer muito com um facão, fazer o serviço de um facão. Ela vai ter a função inchada e ela vai ter também a função picareta aqui no fundo. Tudo isso você usa mexendo nessa peça aqui, que eu não estou conseguindo agora. Infelizmente para nós brasileiros, essa ferramenta aqui saiu de linha. Depois que ela saiu de linha, a Tramontina até tentou fazer
uma outra versão dela, que ela é mais quadradinha, que vem com serra aqui, mas é literalmente uma porcaria e não chega nem aos pés dessa daqui. A gente está falando aqui de uma pá com mais ou menos 2,5 milímetros de lâmina, ou seja, um negócio extremamente brutal, de uma época que as coisas eram feitas para durar. Quem tem uma ferramenta dessa daqui não vende jamais. E se por acaso você achar alguém vendendo, compre, porque já não se fabricam mais ferramentas como essa daqui. Pelo menos não no Brasil. Sim, existem grandes armadilhas para os sobrevivencialistas. Pás que até parecem ser boas, mas que não são boas. Na verdade elas são, mas só para aquilo que elas foram criadas. Isso daqui, ó, para muita gente é colocado como uma pá de acampamento ou uma alternativa barata, também feita pela mesma empresa que fez aquela pá ali. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês, ó. Embora ela seja pequena, compacta, que ela tenha um grip muito legal e que ela funcione muito bem, eu quero que vocês prestem atenção aqui na lâmina dela, ok? Eu vou pegar aqui um simples alicate multifuncional e vou mostrar para vocês como funciona isso aqui. Ó, dá pra ver? Eu não quero destruir a ferramenta, mas ó, ela simplesmente se dobra. Ou seja, essa daqui é uma pá que ela até vai fazer a função de encher um vaso, de cuidar de uma horta ali mais ou menos, mas se você tiver que realmente cavar ou usar para sobrevivência, ela não funciona. Ela é uma lâmina muito fina, ela tem talvez 1 milímetro de lâmina. Se você pegar e fizer uma alavanca nela com força, ou até se você usar aqui o degrau dela para pisar, ela vai abrir o bico. Tanto que a Tramontina não se deu nem ao trabalho de fechar aqui o engate dela. O engate dela é totalmente aberto e tem muitos vídeos de colegas nossos que foram usar essa pá aqui imaginando ser uma boa pá de acampamento e que na hora que eles alavancaram um pedaço de terra seca, ela simplesmente estourou e o cabo saiu para fora aqui. É legal? Muito legal. Vai servir para casa? Óbvio que vai, mas não é o ideal. E acredita no que eu te falo, as armadilhas estão por todos os lugares, até em pá tática e pá de sobrevivência. Isso aqui, ó, você compra na internet por módicos R$40 vindos da China, tá? Ela se diz uma pá extremamente funcional, só que não é. Ela é ainda mais fina que a pá da Tramontina, tá? Com a mão você já empena ela aqui, ou seja, se você tiver que cavar qualquer coisa dura não vai funcionar. Ela vai ter aqui várias funções e uma delas é o enxó, que muito sobrevivencialista gosta, tá? Mas presta atenção nisso aqui, o cabinho dela é de plástico, isso daqui não vai aguentar, sei lá, o peso do seu pé. Então é o tipo de armadilha que muito sobrevivencialista cai, que vai comprar um produto achando que é uma pá de sobrevivência, porque ela vem desmontadinha, com tubinho e tal, mas que na verdade é uma grande porcaria. E eu quero mostrar mais uma coisa para vocês. Entre uma pá dessa daqui, piquititica, e uma dessa daqui de jardinagem, opte pelas lâminas de jardinagem. E já que o assunto é pazinha de jardinagem, fique esperto, porque você vai achar coisas boas e coisas ruins. Quer ver só? Essa daqui é uma lâmina que muita gente me pergunta se é boa. Também é da Tramontina e ela é feita para ser maciça. Isso aqui, ó, essa curvatura aconteceu trabalhando em vasos. Ou seja, não é porque ela tem um cabo de ferro que ela vai ser boa. Na hora que você olha o engate dela aqui, ó, além de ser uma lata extremamente fina, ela ainda não suporta peso nenhum e até uma terra um pouquinho mais dura já empena isso daqui. Por outro lado, e custa R$25, hein? Por outro lado, você vai achar itens como esse daqui, tá? Essa daqui é da Trap, ok? Ela é uma pazinha excepcional e você encontra isso aqui por R$7, R$8 em lojas de agropecuária, tá? Note, ela também tem o corpo todo de ferro, ele vem até aqui mais ou menos, está no meio da pazinha. Ela tem um grip extremamente bom, mas saca só a espessura desse metal aqui. Ou seja, essa daqui é uma dessas pazinhas que você vai comprar, vai pagar um trocado e vai servir por bastante tempo. Outra característica que você vai ter é que você tem lâmina larga, lâmina normal e uma lâmina que vem aqui, ó, que ela é ainda mais fina que essa daqui, que é para você operar vaso, ok? Uma dessa daqui
Não é o ideal para um sobrevivencialista, para um kit de acampamento, isso e aquilo, mas se você tiver que fazer uma sapa improvisada, e para quem não sabe o que é uma sapa, é um banheiro improvisado onde você cava uma valeta, uma dessas largas aqui é capaz de funcionar muito bem para você. Esse não é um vídeo patrocinado nem nada, não tem cupom, então nem adianta pedir. Essa daqui vai custar em média de R$8, R$8,50. Essa daqui é uma lâmina da Fico de R$12 mais ou menos, ok? Ela é a lâmina mais fina deles, mas um detalhe, dá uma olhada no cabo dela, no engate dela, que é todo de metal. Eles soldaram, ou seja, nem a Tramontina, que é uma marca extremamente tradicional, faz isso. E a lâmina é extremamente grossa, ou seja, isso daqui é realmente uma pazinha que vale a pena e custa R$20. Por outro lado, você vai achar outros materiais que também são diferenciados, mas aí já por um preço muito mais caro. No ramo da jardinagem, a gente tem que prever que nem todos estão afim de ficar de joelho no chão, mexendo na terra. Tem gente que quer mexer na terra de pezinho. Por isso, você vai acabar encontrando no mercado pás como essa daqui. Essa daqui é uma pazinha da Stanley de cabo longo, tá? A pá é muito boa. Ela também é bem maciça aqui, olha só, soldada. Você vai ter aqui várias medidas, é fabricada na China, ok? Mas você vai ter várias medidas aqui para você trabalhar com terra, o que é muito interessante se você vai fazer uma horta em vaso. E olha só, você consegue virar o cabo dela aqui, ó, olha só. Aqui você vira e ela se alarga e fica grande, olha só. Tá? Você consegue, por exemplo, trabalhar em pé sem precisar se ajoelhar nem nada para cuidar da sua horta. Até onde eu sei, eu vi 3 dessa daqui só. A mais larga, a média e a mais fina. Essa daqui é a média. Essa daqui já é um pouquinho mais carinho, tá? Você vai pagar aí uma média de 50, 60 reais por uma pazinha como essa daqui que você não precisa ajoelhar. Nós conseguimos todas essas ferramentas através dos nossos apoiadores aqui no canal, dos nossos assinantes. Se você quiser ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo legal, clica aqui em cima que eu tenho um botãozinho para você assinar o canal e não perder nada. Essa indicação aqui de ferramenta de cabo longo da Stanley, ok? Veio de um seguidor nosso. Ele é cadeirante e ele achou essas ferramentas para poder cuidar da horta dele de cima da cadeira de uma maneira mais confortável. Por isso que eu achei muito interessante pegar uma ferramenta dessa e apresentar para vocês. Várias pessoas talvez sejam cadeirantes, talvez não queiram simplesmente abaixar ou não possam simplesmente abaixar. E eu acho que ultimamente, com a diversidade de ferramentas que nós temos, dá para todo mundo trabalhar em sustentabilidade dentro de casa. Sobre a manutenção de uma pá, tudo que você vai precisar é isso aqui, ó, a clássica e baratíssima lima de enxada. Alternativas? Tem sim. Muitos preparadores sobrevivencialistas, ao invés de comprar uma pazinha de jardinagem, vai usar uma colher de pedreiro para poder cuidar da sua horta. Funciona? Sim, funciona bastante. Porém, na hora de cultivar, você vai ter alguns problemas pelo fato dela não ser tão fina e você não poder usar. Você vai ter recursos de jardinagem melhor. Para acampamento funciona? Não. Por quê? Ela enferruja muito rapidamente. Isso daqui é aço carbono. Embora pouca gente saiba, geralmente é 1080, 1060. Ele enferruja. Você tem que dar muita manutenção nele. Então é muito melhor você optar por uma pazinha como essa daqui, que já vem pintada e você pode guardar no seu kit, do que de repente uma colher de pedreiro como essa daqui. As pás não são o único recurso que o pessoal da sobrevivência usa para cavar buraco, fazer banheiro, fazer a sapa de um acampamento. Você vai ter também um clássico como esse daqui. Isso daqui é um enxó. É uma mistura de enxada com pá, com cavadeira, tá? Você vai ter aqui uma única peça que muita gente compra e leva exatamente dessa forma dentro da mochila, tá? Sem cabo, isso mesmo, você providencia o cabo para ela lá no mato. Você chega lá, corta um galho, encaixa ela aqui e usa para limpar o seu terreno e até para dar uma cavadinha e plantar. Eu particularmente sou mais adepto da pá por elas ter mais funções do que do enxó. O sobrevivencialista, eu tenho um carinho todo especial por pás táticas. Essa pá aqui, a primeira vez que ela foi utilizada, e não é da Cold Steel, mas a primeira vez que ela foi utilizada no geral, foi na Primeira Guerra Mundial como parte do equipamento de todos os soldados, ok?
ela foi idealizada para suportar tiros de pequenos calibres. Ela foi idealizada para funcionar como uma machadinha, como um facão e também como uma arma de defesa pessoal. Ela servia para cavar trincheiras. Essa aqui da Cold Steel talvez seja a mais eficiente e a que eu mais indico para vocês na atualidade. Melhor que ela é aquela que eu já mostrei para vocês, mas que já não se fabricam mais. Mas existe alguma que ainda é melhor do que essas duas aqui? Pois é, já existiu e pouca gente prestou atenção nela. Era a pá de trincheira da Tramontina. Essa pá, ela parou de ser produzida há uns 15, 20 anos atrás e foi a primeira pá que eu tive na minha vida e ela existe até hoje. Tá aqui comigo, ó. Ela era uma pazinha de trincheira que a Tramontina fabricava para o Brasil. Dá só uma olhada, ela tá totalmente acabada, né? Eu construí minha vida usando isso daqui, todo o meu projeto de sustentabilidade, tudo usando essa ferramenta aqui. Cara, você tá me zoando, é melhor que a Cold Steel? Dá de 10 a 0 na Cold Steel, em todos os aspectos. Olha só, ela é menor que a Cold Steel e ela é um pouquinho mais alongada que a Cold Steel. Quer saber outra? Olha a espessura das duas. Essa daqui tem quase 3 milímetros, enquanto essa daqui tem 2,5 milímetros. Ou seja, ela era muito mais grossa. Saca só a espessura dela por aqui que vai dar para vocês verem. Esse degrau dela aqui tá amassado porque a gente precisava quebrar coisas e usava ela como talhadeira. Ela também tá com uma casca de cimento gigante ali e ela já perdeu também o cabo original dela, ok? Mas se você fizer as contas, são mais de 25 anos que esse negócio está comigo e se não for além, porque eu me lembro que eu já tinha postado foto disso daqui na época do Orkut, há muitos anos atrás mesmo, tá? Ela é de um metal um pouco melhor do que o 1055 da Cold Steel. Eu já falei que esse 1055 aqui é meio trapaceado, tem vanádio e tudo mais. Essa daqui eu acho que ela era feita em 1075, tá? E para provar isso para vocês, eu vou fazer uma comparação muito rápida aqui, tá bom? Olha só, aqui tá a Cold Steel. Eu vou mostrar para vocês o resultado da lima nessa peça aqui, ok? Ó. Quando você usa a lima na Cold Steel, embora ela seja bastante resistente, você consegue esse resultado aqui, ó. Dá pra ver aí onde a lima passou, não é? Pois bem, eu vou mostrar para vocês agora como isso funciona nessa antiga pá da Tramontina aqui, ok? Vou pegar aqui a parte do fio dela, vou dar uma limpada rápida. Tá, ó, eu dei uma limpada rápida só para tirar aquela capinha que estava lá em cima e vou tentar passar a lima nela agora. Escuta o barulho, ok? Viram? Olha só, ela limpou a sujeira, mas nem começou a afiar a lâmina da pá. Sabe por quê? O material era melhor e ela era temperada e revinida. O ombro dela, olha, é um baita de um calombo de mais de 1,5 centímetros aqui em cima. Enquanto essa daqui, ela vai ter um ombro, embora bastante longo também, bem menor. Então, ou seja, em termos práticos, ela não entorta com a mão de um humano, nem se você subir em cima do cabo dela, ok? A única crítica que eu tenho quanto a ela, mas que eu pretendo resolver em breve, na hora que eu for reformar essa pá aqui, é exatamente isso aqui, ó. Tá? Vai ano e vem ano, a Tramontina nunca solta os engates das pás dele, ok? Isso daqui é um problema sério, mas que, enfim, com 2 pontos de solda você resolve. Então, assim, nem sempre essa daqui foi a melhor opção que a gente tinha no Brasil. Existia uma que era muito mais cavala que ela. Atualmente, eu penso o seguinte, tem um limite, tá? Você tem um limite do que você pode fazer, do que você vai fazer. E, essa pá aqui, ela excede todos os limites. Acontece que já houve algo que era meio que apocalíptico mesmo e que conseguia ser um pouquinho melhor que ela. Se você sabe ou tem uma dessa daqui ainda, coloca aí nos comentários que vai ser muito legal.
As pazinhas atuais, você até acha algumas delas, quadradinhas e tal, até pela própria Tramontina, e eu acho que por uma cutelaria nacional chamada Fuzil, também tem uma dessa daqui, mas não chega nem aos pés dessa construção aqui dos anos 80, ok? Pois bem, vamos para aquela parte agora de indicações daquilo que realmente interessa, que é colocar uma bela de uma pá nos nossos kits BOB, ok? Se você tiver condições e uma sorte dos infernos, essa pá é a melhor opção. Porém, faz mais de 20 anos que ela não é fabricada. O mesmo vale para essa daqui. Vez ou outra, você acha um pombo sem asa no Mercado Livre ou em outros sites de alguém vendendo isso usado. Se você achar, compre. E se você está dando uma passeada pelo interior aí do seu estado, seja lá onde você mora, dá uma olhadinha nessas lojinhas de bairro que vende produtos de agropecuária, ferragens, que é bem possível que você ainda ache uma dessa daqui. Se você achar, meu amigo, você está garantido pelos próximos 30 anos. Ainda falando de kits de sobrevivência, BOB e até para você ter na sua casa, essa daqui é a melhor opção hoje no mercado que você vai achar, ok? É tática, faz a função de arma de defesa, existe até uma disciplina marcial que usa uma pá como essa daqui. Ela é absurdamente reforçada, dá até para você tirar o cabo dela aqui, colocar um cabo imenso e poder trabalhar. Enfim, sobrevivencialistas do mundo inteiro concordam que esse modelo de pá de trincheira, o modelo atual de pá de trincheira, é talvez a melhor opção que você vai ter atualmente para colocar aí na sua BOB. Fica ligado no canal que vira e mexe a gente está trazendo cupons para essa daqui, ok? Fora isso, você vai poder encontrar boas ferramentas não tão funcionais como aquela, mas que vão precisar de um pouco de customização. Detalhe, não compre isso em sites e lojas de caça e pesca. As de camping são ruins, elas são finas, elas não vão suportar um trabalho sequer de fazer uma canaleta do lado da sua barraca. Você vai ter que procurar em lojas de materiais de construção, ok? Essas aqui você acha em lojas de material de construção, não são tão pequenas, não são tão leves e não são tão finas. Você vai precisar de dar um bom trato nela, fazer um fio com a lima, afiar essa serra aqui, tá? Porque também não funciona isso se você quiser usar a serra. Eu até hoje não precisei disso daqui, eu prefiro ter uma serra separada. Os cabos são muito mais reforçados e você vê até pelo parafuso aqui, tá? Elas usam parafuso de verdade para segurar e não aqueles pininhos que vem nas lâminas de camping. Hoje, isso daqui é muito mais funcional do que, por exemplo, isso daqui, tá? Essas aqui, pequenas, que parecem muito boas, principalmente quando você olha no vídeo assim, fala assim, nossa, ela até que se equipara e tal. Não, não se equipara. Atualmente elas são muito finas e pelo menos as marcas que eu peguei até agora não são bem funcionais. Para você ter uma ideia, em um único teste que a gente fez aqui, olha, o degrau com o sapato simples ali, fazendo uma cavadinha na horta só para testar, já estragou o degrau da pá. Então é bem para jardinagem nível terra fofinha, assim, não para você ter numa mochila BOB ou numa mochila de evasão, ok? Você falando de coisa fofinha, foi isso que eu ouvi? Coisa fofinha, terra de vaso, coisas assim, é tudo terra fofinha, terra vegetal e tal. Não fofo é igual batata. Fofo igual batata. Não é aquela terra durona mesmo, que às vezes você tem que encarar, como por exemplo que a gente tem no forte. Até aqui em casa, quando a gente decidiu plantar, aqui a terra era dura pra cacete, se você tivesse uma pá ruim, não ia durar 5 minutos. Curtiu? Gostou de ver sobre pás? Quer ver mais alguma coisa? Quer que eu mostre algum outro modelo? Coloca aqui nos comentários. Você tem alguma pá para indicar? Coloca aqui embaixo também. Quer algum conteúdo relacionado? Aprender a fazer uma sapa, por exemplo, uma privada no mato? A gente pode fazer para você desde que você peça aqui e enfie o dedo no like já. Enfia o dedão no like já. Não sai daqui sem enfiar o dedo no like não, porque senão a gente vai desaparecer afogado numa piscina de Nutella que virou o YouTube. Faça canais que produzem conteúdo útil para você prosperarem. Enfia o dedo aí e se inscreve se você ainda não for inscrito. A gente se vê na próxima semana. Até mais. Nós já chegamos ao 5º módulo do Guia Off-Grid, Vivendo Fora da Rede, um curso para você que quer se tornar mais sustentável e autossuficiente. Esse módulo ele está totalmente focado em BOBs e mochilas de evasão.
Kit 72 horas essenciais para a sobrevivência. Sobreviva a tudo. Aprenda como se preparar. Aprenda como tornar a sua vida muito mais produtiva. Então eu convido você para clicar no link aqui na descrição e saber um pouco mais sobre os nossos cursos e nossas publicações. Até mais!